Nós vamos falar agora sobre a saúde do município de Limoeiro. Estamos recebendo aqui a secretária Paloma Sonali e nesse momento nós estamos na farmácia do município. Ainda existem algumas dúvidas de como se proceder aqui à busca de medicamentos. Às vezes a falta também. O produto que tem aqui não tem no comércio não tem aqui. E como realmente alguém tem direito de chegar aqui e buscar o seu medicamento passado pelo médico do PSF. A gente vai conversar com a secretária. Primeiro, secretária, essa farmácia está completando 1 ano de funcionamento. Depois desse ano de atividade, o que é que melhorou na vida do município a nível de medicamentos? Na verdade, Gonçalves, a farmácia, né, ela foi inaugurada em abril agora de 2022. No próximo ano é que ela estará completando 1 ano. E a farmácia ela veio para facilitar, agregar ainda mais, ser mais um equipamento de saúde à disposição de todos os usuários do Sistema Único de Saúde. Nós temos 21 unidades básicas de saúde, ao qual todas essas UBS, existe uma farmácia básica nessas unidades básicas de saúde e também existe essa farmácia central, aqui nós chamamos de CAF, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, onde, como você pode ver, tem aqui nosso estoque e também realizamos a dispensação de insulinas, de medicamentos controlados e de medicamentos básicos, ou seja, todos os medicamentos que tem na farmácia da ponta, nas farmácias das UBS, também tem aqui. Então, aquele paciente que às vezes vem da zona rural, vem resolver algum problema aqui no comércio, então ele passa aqui, pode retirar essa sua medicação, desde que ele esteja com a prescrição médica, porque toda medicação só poderá ser dispensada se ele apresentar a prescrição médica. E até mesmo os outros usuários que também são aqui da cidade podem estar se dirigindo à farmácia central para estar realizando a retirada desses medicamentos. Ele é atendido na unidade básica de saúde, ele pega lá ou aqui na farmácia central, ou um ou outro. Como você falou, né? Aqui funciona o nosso estoque. Desde maio de 2022, maio foi identificado, emitido um alerta pelas Secretarias Municipais de Saúde e pelas Secretarias Estaduais de Saúde, o desabastecimento de alguns insumos, algumas medicações consideradas até básicas. Quais seriam essas medicações? Vou citar o exemplo de algumas, porque a lista é grande. Dipirona, analgésicos e antitérmicos, é o caso de dipirona, alguns antialérgicos, alguns antibióticos, que inclusive são bastante procurados nas farmácias, e essa falta não se dá só no serviço público, ela também acontece na rede privada. Existem algumas situações onde não existe um medicamento em nenhuma rede privada, nenhuma farmácia privada aqui do município, e essa medicação era retirada aqui. Essa falta notificada lá em maio, o município de Limoeiro, a gente se preparou para montar esse equipamento de saúde. Ou seja, como foi inaugurado em abril, a gente teve que montar toda uma logística de estoque para estar disponível para a população. Qual é a nossa dificuldade hoje? É repor esses estoques. Como existe essa falta nacional desses insumos, desses medicamentos, a gente está com dificuldade de reposição. Para você ter uma ideia, está faltando dipirona, soro fisiológico, a dificuldade é grande. Aí quando alguém diz, mas nem soro fisiológico tem lá, mas não procura saber o porquê, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não está faltando até soro fisiológico, está faltando até dipirona nas UBS, mas aí a gente tem essa dificuldade que é de reposição no mercado. E tem um grande consumo desses produtos, esses medicamentos? São as medicações básicas, né, que são rotinas, que tem grande saída diariamente nas nossas unidades básicas de saúde. E essa falta, as pessoas podem se perguntar, mas o que é que se justifica essa falta desses medicamentos considerados tão simples, tão básicos? O Ministério da Saúde atribui, né, a própria pandemia, onde lá atrás houve lockdown, então essas fábricas elas foram fechadas, a falta de matéria-prima também, e até, por incrível que pareça, a falta de matéria-prima para produzir a embalagem desses medicamentos. Então, existe essa problemática. Existia uma previsão de ser normalizada a situação em setembro, mas a gente ainda encontra essa dificuldade. No município, nós temos, mesmo com toda a dificuldade, ainda temos soro fisiológico, temos dipirona ainda. Porque tinha um estoque. Porque a gente tinha um estoque, mas assim, se essa situação não for normalizada, também poderemos faltar nas unidades básicas de saúde. A secretária falou que até a guerra da Ucrânia tem atrapalhado a produção de medicamentos. Exatamente. A gente acha o que é que tem a ver, algo que é tão longe, porque o Brasil ele é muito dependente dessa matéria-prima para se produzir essas medicações. Nós não somos autossuficientes. Então, esses insumos, ele vem da China, da Índia e também da própria Ucrânia, que produz, não só isso, para você ter uma ideia, os reagentes para fazer
os contrastes, reagente não, os contrastes para se fazer exames de imagem está em falta e existe até uma nota técnica do Ministério da Saúde orientando o uso racional, porque algumas pessoas estão deixando de fazer alguns exames importantíssimos com contraste, porque existe a falta desse reagente para estar fazendo esse contraste, para estar fazendo esse exame, porque ele vem da Ucrânia. Então, isso é muito importante, né? E a gente saber, a população saber o que realmente está acontecendo. Independente do que está faltando, das dificuldades, quantos itens tem a secretária tem ideia de quantos 1000 itens tem aqui? Muitos itens, não faço a menor ideia. Na verdade, a gente segue o RENAME, não é porque é o rol de medicação que são disponibilizados para a atenção básica, ou seja, o que é o RENAME? São aquelas medicações que nós temos que disponibilizar para a população, não é o gestor municipal que diz, eu só vou disponibilizar tal medicação SS. Existe essa lista de medicamentos que faz parte do componente da farmácia básica, que é a obrigação do município de colocar à disposição da população. Quem chega com a receita de um atendimento particular aqui tem direito ao remédio ou tem que vir de um PSF? Na verdade, o SUS ele é universal, não é? A gente não faz essa distinção com relação se é da rede privada ou não. O que foi que aconteceu? A gente, por ter esse estoque de medicação que a gente se preparou para montar esse serviço, nós tínhamos um estoque grande de antibióticos. Vou citar o nome de alguns aqui, amoxicilina e amoxicilina com clavulonato. Então, a gente recebia bastantes pessoas aqui que vinham da rede privada, né, que procuravam em todas as farmácias privadas e que não encontravam, inclusive procuravam até em outras cidades circunvizinhas, até na capital, e a dificuldade de se encontrar esse antibiótico era grande, e aqui nós tínhamos esse estoque aqui no município, porque a gente se organizou para isso, mas hoje a dificuldade da gente é grande dessa reposição. Bom, a gente falou muito da farmácia, aqui ao lado fica o laboratório, é por isso que nós estamos de máscara, porque passamos dentro de uma unidade de exames de saúde e precisamos nos preservar e preservar o ambiente também. No laboratório, secretária, quais os atendimentos que são prestados? Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui e falam que esperaram e o exame não saiu ou não conseguiu fazer. Como é que está o funcionamento do laboratório? É surpresa, né, para a gente, as pessoas dizerem que esperaram que o exame não saiu. O laboratório hoje, a gente oferta mais de 126 tipos de exames, que vão desde exames simples, de hemograma, sumário de urina, como alguns marcadores tumorais e marcadores cardíacos, que a gente não encontra aqui, são exames extremamente importantes para se fechar o diagnóstico do paciente em tempo hábil, e a gente disponibiliza aqui o fluxo de atendimento no laboratório municipal. Ele é via unidade básica de saúde, não é a porta de entrada do usuário. No Sistema Único de Saúde é sempre pelo PSF, então ele vai à unidade básica de saúde, ele sai com a prescrição do médico, deixa na UBS, que traz para a regulação e retorna para ele com essa data que ele deverá comparecer ao laboratório. Então, esses exames, ele sai na mesma hora, então o paciente fez a coleta aqui pela manhã, à tarde, até o final do dia, esse exame dele está liberado. Ele não precisa se dirigir aqui para vir pegar esse resultado dos exames, ele recebe uma fichazinha, tipo um extrato bancário, onde vai ter o código de acesso lá, e lá tem um QR Code, só ele mirar a câmera do celular dele, que ele vai direto para a página e ter acesso a todos esses exames, fazer o download, e ele lá vai poder observar para mostrar ao médico dele, um médico da UBS. Existe um programa que faz esse interfaceamento também, o médico tem acesso aos exames do paciente pela internet. Então, isso facilita bastante a vida do usuário. Com relação à demora, eu acredito que essa demora é o tempo de espera ali fora, é o tempo de espera que a gente considera normal. A gente vai para uma clínica privada e se um fluxo grande de pacientes, ele não vai ser atendido em 20 minutos. Acredito que o tempo médio de espera aqui, onde ele fazer a ficha, ser triado, é em média de 20 a 30 minutos, podendo chegar no máximo ou muito mais do minutos. Que isso. Muito menos, ou muito menos, não muito mais. É o tempo de espera para ele ser chamado. Eu sempre recebo vários elogios falando com relação ao funcionamento do laboratório. Segunda-feira. Falando isso foi em outras clínicas particulares, né? A espera não é só por isso, vai de acordo com a fila e a demanda de quem chega primeiro. Exatamente, e aqui no laboratório a gente não tem esse tipo de sistema, existe o painel, né, que faz a triagem, aqui não existe distinção de chamar A ou B na frente, você tira a sua ficha e você é chamada no painel, então o tempo de espera é esse, a gente atende em média aqui, acho que cerca de 90 a 100 pacientes dia só aqui nesse laboratório.
Então, a demanda é grande e o grau de satisfação, inclusive a gente tem uma pesquisa de satisfação interna aqui, onde mostra a grande satisfação das pessoas ao utilizar esse equipamento de saúde, dizendo do como é ágil o atendimento, falam muito com relação, elogio bastante os profissionais e toda a logística do ganho que foi para a cidade ter um serviço desse, de ponta, de tecnologia de ponta, à disposição da população. Secretária, vamos falar de Covid. Tem muitos casos voltando a acontecer, a procura pelos exames também, os testes aumentaram. Como é que o município está encarando essa demanda aí? E me parece que tem muita gente que devia se vacinar que não veio tomar os reforços da vacina, né? Verdade, Gonçalo, isso tem nos preocupado, né? Não só a nós aqui no município de Limoeiro, a gente observou um aumento do quadro de síndrome gripal na última semana de outubro até os dias de hoje, também se observou um aumento dessa positividade, onde a procura de teste aumentou e também o número de casos positivos também tem aumentado. Isso existe várias chances, quais são as problemáticas que podem ter levado para esse aumento de casos? São várias, né? Primeiro, as baixas coberturas vacinais. Então, a partir do momento que a gente não tem a massa da população com seu esquema vacinal completo, qual é o problema que isso vai desencadear? O surgimento de novas variantes. E é isso que está acontecendo agora, né? No Rio de Janeiro, foi identificada, né, uma dessas subvariantes da Ômicron, que é a BQ1, notícia em primeira mão para vocês que estão aqui da Web TV e da Rádio Cultural FM. Recebi um e-mail da Secretaria Estadual de Saúde aqui em Limoeiro, já tem essa confirmação que existe caso positivo, um caso foi identificado, eles fazem por amostragem com a variante BQ1 aqui no nosso município. Isso já era esperado, né? A gente só precisa reforçar essas medidas, né, de contenção do avanço da Covid-19. E uma outra possibilidade também são a sazonalidade. A gente está entrando no terceiro ano, né, de pandemia. Começou lá em 2020, 2021, 2022, e em março de 2023 irá completar 3 anos. Se a gente for fazer uma análise histórica, esse período sazonal, nesse mesmo período de outubro, começa a surgir esse aumento, se observa, né, esse aumento do número de casos. Então, nós não podemos baixar a guarda, a pandemia não acabou. O que é que a gente tem que fazer? Primeiro ponto, atualizar as cadernetas vacinais. Não só direcionada para a Covid, a gente também pede também que os pais atualizem as cadernetas vacinais das crianças. As criancinhas agora, a partir de 6 meses a menores de 3 anos, que têm comorbidade, por enquanto está liberada só para comorbidade. Na próxima segunda-feira nós estaremos iniciando aqui no município. E as crianças de 3 anos em diante, essas já deveriam estar com ao menos a sua primeira dose, porque já foi liberado esse calendário de vacinação já faz algum tempo. Adolescentes deveriam estar, no mínimo, já com as 3 doses, tendo em vista o tempo que se iniciou a vacinação para esse público. Pessoas de 18 a 40 anos, com as 3 doses, acima de 40 anos, no mínimo com a 4ª dose. Já se fala na 5ª, né? A 5ª dose ela está disponível para pessoas que têm comorbidades. São aquelas comorbidades, né, que têm desde o início da campanha de vacinação. Então, algumas pessoas, alguns grupos já devem estar com a 5ª dose em dia. Dá para entender aí, secretária, que o vírus ele continua, que ele tem suas mutações e que a população não está sofrendo tanto porque está imunizada, porque está vacinada. Senão, a situação era a mesma. Com certeza. Esses resultados que a gente tem hoje, com relação a esses casos leves, na mesma proporção que a gente observa o aumento do número de casos, novamente, né, da Covid-19, a gente observa, graças a Deus, que são da forma leve. A gente não observa números de CIRA, que são os casos graves que têm grande chance de evoluir para óbito. Mas por que será que a gente não observa? Graças à vacina. Então, as pessoas precisam acreditar, precisam confiar na vacinação e colocar seu cartão de vacina em dia. Enquanto a gente não atingir a cobertura mínima, a gente não vai se virar dessas variantes, dessas subvariantes, e a gente vai passar o resto dos dias convivendo com esse medo. Será que vai voltar de novo? Será que eu vou perder alguém próximo a mim, algum familiar? Se eu tenho criança em casa, as crianças nesse momento são os grupos mais vulneráveis, principalmente essas crianças de 6 meses a menores de 3 anos, porque ainda não receberam
a sua primeira dose da vacina estamos iniciando agora, e essa subvariante a gente não sabe lidar não sabe avaliar, não tem como avaliar se por essas pessoas que estão expostas por não terem tomado a vacina, se ela tem grande chance de evoluir para a forma grave da doença. Então as pessoas precisam se conscientizar, realizando, atualizando, na verdade, o cartão de vacina, quem ainda não completou, e trazer as suas criancinhas com comorbidades para realizar o agendamento que será na Secretaria de Saúde a partir da segunda-feira. Como é que prossegue essas comorbidades? Do mesmo jeito que foi lá no início, lá atrás. Tem que trazer um atestadozinho médico para comprovar essa comorbidade. Nós recebemos apenas 80 doses dessa vacina, para dividir entre primeira e segunda dose. Na verdade, essas crianças irão tomar 3 doses da vacina Pfizer Baby. Ô, secretária, e com relação às testagens, a gente sabe que as UBSs também estão testando, tanto na cidade quanto na zona rural, e aqui também. Quais são os procedimentos? Com relação à testagem, ela é realizada de forma descentralizada. Hoje, nós temos as 21 UBSs que realizam essa testagem. O fluxo, qual é o fluxo? Então, se você apresenta algum quadro gripal, de síndrome gripal, deverá se dirigir à sua unidade básica de saúde a partir das 15 horas. Ou aqui ao laboratório municipal a partir do meio-dia. Você pode perguntar por que a partir desse horário. No laboratório municipal, que é aqui onde nós estamos, no mesmo prédio da CAF, eu não posso misturar pessoas sãs com pessoas que têm um quadro gripal. Então, a partir de meio-dia, a gente não tem mais pessoas ali na sala de espera para realizar seus exames de rotina. A gente tem que evitar a disseminação do vírus. Por isso que a gente estabeleceu esse horário diferenciado, para que as pessoas não cruzem e a gente não esteja, de qualquer forma, ajudando na circulação do vírus. E nas UBS, da mesma forma, de manhã, pela manhã, o fluxo de atendimento nas UBSs ele é muito intenso. Então, eu tenho gestante, eu tenho criança que faz puericultura, eu tenho idoso que vai fazer o seu hiperdia. E à tarde, a partir das 15 horas, é mais tranquilo. Então, as UBS ficam à disposição para realizar a testagem. Então, nas UBSs, a gente faz o teste de antígeno, que é o teste rápido, faz ali na hora, o resultado sai em 15 minutinhos. E aqui no laboratório, a gente faz tanto o antígeno como o RT-PCR. Não precisa de agendamento, é demanda espontânea. Chegou aqui no laboratório a partir do meio-dia, você terá seu teste realizado com o resultado na hora, se for o teste de antígeno. Se for o RT-PCR, aí ele demora porque a gente encaminha para o LACEN. Mas tem que ter a solicitação médica. Tem que ter, o ideal é que tenha essa solicitação, mas se ele tiver aqui no laboratório com um quadro de sintoma, o ideal é que ele passe pela unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do serviço dele. Ele se dirige, se ele tiver, e ele pode vir aqui e estar realizando esse teste, sem problema nenhum. Ok, conversamos assim com a secretária de Saúde de Limoeiro, a Paloma Sonali, e dizer a você que está com a sua vacina em atraso, que procure a unidade de saúde com seu cartãozinho e atualize suas vacinas. Gonçalves Filho para a Web TV Notícia e Cultural FM.